Graças a Deus. Boa noite a todos vocês que estão aí conectados conosco. Nós vamos agora então dar início ao nosso culto no lar e eu gostaria já de convidá-los para fazermos uma oração. Você que está aí na sua casa, eu gostaria que você agora desse uma pausa, seja com a televisão, que seja outros programas, seus filhos correndo de um lado para o outro, talvez familiares de vocês aí conversando, dá uma pausa. Agora é o momento de você se conectar com Deus. Não adianta você deixar aí a live para você dizer que depois você participou do culto no lar. Se você não parar e não focar, não prestar atenção, lamentavelmente vai ser em vão para você. Então eu não quero que isso lhe aconteça, tá bom? Então feche os seus olhos, incline a sua cabeça onde você estiver neste momento. Vamos falar com Deus. Meu Pai amado e querido, em nome de Jesus, meu Deus, dá-nos forças para que nós, hoje, neste século 21, não o negamos como muitos, meu Deus, têm negado. Dá-nos forças, meu Pai, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, Espírito Santo. Meu Deus, as trevas não ficam de quarentena, as trevas não param de trabalhar, meu Deus. Então eu te peço neste momento que através dessa oração o Senhor venha dar entendimento para todos que oram conosco neste momento, aonde chega essa oração, em vários países que estão conectados conosco. Meu amado Deus, desperta a fé do teu povo. Ah, meu Deus, não nos deixes cair em tentação, meu Pai, porque ainda estando na igreja, ainda estando supostamente junto de Jesus, se nós não nos cuidarmos, nós também cairemos em tentação. Então eu te peço, meu Deus, fortalece essa mãe, este pai, este trabalhador, este desempregado, esse autônomo. Fortalece, meu Deus, a fé do teu povo, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que nesta reunião que iniciamos agora, haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja, meu Deus, a manifestação do teu poder, do teu Espírito sobre todos que oram conosco. E você que crê, diga: Deus, em nome de Jesus, fale ao meu coração. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Compartilhe esse vídeo já rapidamente. Se você quer abençoar alguém, não manda depois, não, é agora. É agora que as pessoas precisam receber esse link, tá bom? Então já mande agora. Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia em livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. É o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 16. Se a sua Bíblia é dessa que nós usamos aqui na igreja Vinde a Mim, a página 824. Muito bem. Já compartilharam? Eu quero dar início aqui já então de uma vez com vocês. Muito bem. Então, Mateus 16, no versículo 21, vamos lá, você veja o título: Jesus, ele prediz a sua morte. Ou seja, Jesus ele revelou aos seus discípulos
o que viria a acontecer com ele. Então Jesus, ele sempre nos orientou. Você concorda comigo? Ele sempre disse tudo o que iria acontecer, de bom, de ruim, os prós, os contras, os momentos favoráveis, de bonança, de paz, de alegria, mas também ele sempre demonstrou como usarmos a fé para curar os enfermos, lembra disso? Para expulsar os demônios, para alimentar as pessoas. Então Jesus, ele sempre deixou tudo muito claro. Como também ele sempre disse a todos os discípulos, a todo o povo que o seguia, que haveria um dia, haveria um momento onde era necessário, preste atenção, era necessário que ele viesse a sofrer e a padecer muito até chegar à morte, e morte de cruz. Mas tudo isso era necessário para que se cumprisse a palavra de Deus. Então, o que nós estamos vivendo hoje, na verdade, não é nada novo. Está tudo dentro desse contexto de que é necessário a gente passar por momentos difíceis, sim. O que não pode é acontecer com você o que eu vou ler aqui, que é o que vem acontecendo com muitos, mas muitos, aqueles que se dizem ser crente, você que se diz crer em Deus, você que se diz ser um discípulo de Jesus, seja obreiro, levita, pastor, bispo, padre, seja o que for, você que se diz crer em Deus, estar junto com Ele, cuidado para que o que nós vamos ler aqui não venha acontecer com você. Repito, e é o que vem acontecendo. Então nós precisamos mudar esse quadro. Combinado? Então leia comigo. No versículo 21 diz assim: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes, do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Ponto. Então Jesus disse, é necessário, e veja, ele falava claramente. Por que ele falava claramente? Para que hoje você não tenha dúvidas com essa pandemia que estamos vivendo, com todas essas catástrofes que estamos vivendo, é para que você não duvide disso aqui, da palavra de Deus. Não duvide de Deus. Tudo que está escrito aqui foi profetizado, foi predito. Então é isso que tem que consolar o seu coração, isso que consola o meu coração. É isso que me traz paz, é saber que essa pandemia do coronavírus que estamos vivendo já foi predito. Não é nada novo. É saber que essa crise financeira, o desemprego, isso não é nada novo. Então não tem por que você que diz confiar na palavra de Deus ficar assustado. Porque Jesus, ele disse claramente, é necessário. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Lá no versículo 21, vamos começar de novo, vamos lá. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. E você veja que hoje não é diferente. Os nossos líderes do povo, o sofrimento que nós estamos vivendo. Então tudo isso já está dentro do contexto bíblico. E aí ele continua dizendo, leia, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. E agora?
O que você entende disso? Jesus, que sempre curou todo mundo, concorda? Curava os paralíticos, leprosos, o que fosse, os cegos, mudos, surdos, os coxos. Jesus, que sempre expulsava os demônios de quem fosse preciso. E para alguns incrédulos, saiba que até hoje se faz isso, tá? Hoje se faz isso. Mas tem uns medrosos que já não faz isso. Mas besteira, isso é outro assunto. Então, Jesus, ele sempre deixou tudo muito claro para nós, que ele morreria, mas que ele, ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Então Deus, ele tem um domínio da sua vida, senhores, acredite nisso. Ainda em meio de uma crise financeira global, pandemia, coronavírus, desemprego, abandono de família, perdas familiares, doenças, Deus, ele tem o controle de tudo. Acredite nisso. A sua vida, você que é católico, você que é espírita, kardecista, evangélico ou não, ateu, agnóstico, ora crê, ora não crê, ou crê em algumas coisas, Deus tem o controle da sua vida. Então essa mensagem é para trazer paz ao seu coração. É igual quando você orienta o seu filho. Lembra quando você fala com a sua filha, com seus filhos? Olha, meu filho, não faz isso. Ou, faça desse jeito. E aí quando acontece alguma coisa, seja ela boa ou ruim, você fala para os seus filhos: eu não lhe disse, eu não te falei, meu filho, que isso iria acontecer? Então tá aí. A mesma coisa é Jesus neste texto falando conosco. Ele dizendo aos discípulos: olha, é necessário que o Filho do Homem, ele vai padecer, ele vai sofrer coisas terríveis. Mas isso não tem como evadir isso. Isso não é o fim, não. Porque no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, fica tranquilo. Então essa palavra é para você dar um grito aí onde você está agora e dizer: amém, graças a Deus, esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus que sabe o que faz, é um Deus que tem o pé firme. Esse é o Deus que eu entrego a minha vida. Esse é o Deus da palavra que eu creio. É um Deus que sustenta o que Ele fala. Não é um Deus de heresias, não é um Deus de profetadas, não é um Deus de palavra fiada, não. O meu Deus é um Deus coerente, é um Deus consciente. Ele disse: olha, é necessário, eu vou padecer muito, vai acontecer comigo coisas terríveis, mas eu vou acalmar vocês. No terceiro dia eu estarei aqui de volta. Essa é a minha força. Se você quer saber qual é o meu segredo, pastor Luiz Paulo, esse é o meu segredo. O meu segredo não é o título, não, porque está cheio de pastor caído aí. O meu segredo é confiar, é crer na palavra de Deus. Mas muitos de vocês estão crendo não na palavra de Deus, vocês estão crendo na palavra das notícias, nas ameaças, os medos da pandemia. É tanto que você crê na negatividade que tem gente ficando perturbada dentro de casa. Olha que interessante. Hoje eu atendi várias pessoas com tentativa de suicídio. Outro me disse: olha, eu tenho um familiar que está ficando doido dentro de casa. Então você veja que o problema não é o trabalho, o problema não é o marido, a esposa, o filho, não é fora de casa, não é dentro, não. O problema é a pessoa que não confia na palavra de Deus. E você? Você confia em Deus quanto? Quanto que você confia em Deus? Em que momento você confia em Deus? Só quando Jesus ele está multiplicando os 5 pães e os 2 peixes e alimentando todo mundo? Aí o povo adorava Jesus, como o Domingo de Ramos. Quando Jesus entrou, o povo cantava:
Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Mas quando Jesus ele fala, olha, é necessário que você sofra, você tem que tomar a sua cruz para você me seguir. Aí muitos já pulam fora. Ah não, eu não posso, isso não é para mim. E muitos ainda descaradamente dizem, não, Deus sabe que eu estou numa situação difícil por causa da pandemia, por causa disso, daquilo outro. E aí as pessoas começam a falhar com Deus. Não fale com Deus não, porque não existe ignorância maior de uma pessoa do que a pessoa que falha com Deus, seja nas suas orações, seja nos seus dízimos, sim, nos seus dízimos, das suas ofertas, nos seus jejuns. Sabe por quê? Responda por gentileza, vamos lá, me responda. No momento em que você precisar de ajuda e que ninguém pode te ajudar, quem é o único que vai te atender? Quem? Jesus, né? Então, se Ele é o único que pode solucionar os teus problemas, se Ele é a sua última esperança, centenas de pessoas chegam aqui dizendo, pastor Luiz Paulo, essa igreja é a última porta que eu bato. Se a minha vida não mudar aqui, eu acabo com a minha vida também. Então pense comigo. Se Ele é a única pessoa que você tem a certeza que pode te ajudar, então, meu querido, você pode até falhar, que não deve, com muita gente. Você pode até falhar com muita gente, negociar dívidas, mas não se atreva a falhar com a sua fidelidade, porque no momento em que você estiver mal, é só Ele que vai poder te ajudar. Você entende isso? Não fale com Jesus, porque Ele é o único que pode te ajudar. Vamos continuar o texto, por gentileza. Olha só que interessante, verso 22, leia aí comigo. Pedro, lembrando que Pedro era um discípulo, andava com Jesus continuamente, viu Jesus multiplicar aqueles peixes na vida dele, enriqueceu a Pedro, viu os milagres. Pedro andou sobre o mar, lembra que Pedro andou sobre o mar. Então Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Então você veja que a fé emotiva leva você a não ser sóbrio, a não ver o horizonte. A fé emotiva deixa a pessoa com a visão totalmente limitada. A fé natural faz você ver somente o que está diante dos seus olhos, os problemas. A fé sobrenatural, a fé de Deus, a fé madura, ela faz com que você olhe sempre para o alto, sempre para o alto. Os seus olhos sempre estão voltados para Deus. Por pior que sejam as circunstâncias, por mais contrárias e negativas que sejam, você sempre vai olhar para Deus. Mas isso não é para qualquer um, não. Isso é para quem tem uma fé sólida. Isso é para quem está casado com Jesus. Isso é para quem tem um encontro com Jesus. Esses sempre vão olhar para Ele. Sempre vão olhar para Ele. Mas aqueles que estão nas igrejas, buscando emoções, querendo passar um tempo, aqueles que vão para a igreja porque tem medo do diabo, aqueles que vão para a igreja porque querem prosperar, aqueles que vão para a igreja porque querem ser amigo do pastor, aqueles que vão na igreja porque é conveniente. Esses, quando chega um momento difícil, e esse dia difícil, diz a Bíblia, o dia mau, acredite, você vai ter um dia mau na sua vida. Todos nós temos.
mas esse dia mau, ele será sustentado pela sua fé em Deus. Então, voltando no texto aqui, em Pedro, você veja que Pedro, criança na fé, veja que Pedro, por mais próximo que ele estava constantemente de Jesus, olha as palavras de Pedro, ele disse: jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. Quer dizer, Pedro não entendeu, ele não teve sensibilidade, que Jesus estava falando de uma coisa, de um nível espiritual muito elevado, e Pedro estava olhando as coisas do mundo. Você que me acompanha neste momento, será que realmente você está olhando para o alto, no meio dessa crise que estamos vivendo? E acredite, o pior não chegou ainda. O pior não chegou ainda. Pode se preparar. Por isso que você tem que ser fiel a Ele. Porque quando chegar o problema, o pior, só Ele vai poder te proteger. Só que Ele não vai proteger os infiéis. Ele não vai proteger aqueles que não jejuam, que não oram, aqueles que não dizimam, aqueles que não se consagram. Não tem como Ele proteger aqueles que não creem na palavra dEle. Lembra quando eram 2 ladrões com Jesus na cruz? Jesus pôde salvar os 2? Não. Mas por quê? Porque não tem como salvar uma pessoa que não acredita na sua palavra, que não pratica a sua palavra. Não tem como, por mais que Jesus ele queira te abençoar. Você vê, eu tenho vontade de sair aqui e atravessar por essa tela e tocar em você e falar com você olho no olho. Essa é a vontade que eu tenho. Mas você tem que olhar para Ele. Não fale com Jesus. Não fale de falhar. Não fale com Jesus. Você quer ver que interessante? Continue aí, por favor, no versículo 23. Leia comigo. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Pedro. Não, tá vendo aí? Você que está lendo a Bíblia está esperto. Jesus disse: afaste-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. É isso. Olha a postura, olha a resposta que uma pessoa que vive a fé deve ter na boca. Essa é a palavra, essa é a atitude que você deve ter sempre quando você perceber que alguém ou alguma coisa está afastando você de Jesus, está tirando você da bênção de Deus. Você deve ter percepção ou discernimento de espírito, como Jesus teve, e saber distinguir quando é Pedro e quando é um Satanás que está falando, usando a Pedro. Ou seja, você tem que saber distinguir quando é o teu marido ou quando é um espírito usando o teu marido. Sim, quando é a sua mulher falando e quando é um espírito que está usando a sua mulher, quando é o seu filho e quando é um espírito que está no seu filho. Você precisa saber disso. Jesus soube disso. Ele viu que ali não era o Pedro discípulo. Ele percebeu que ali Pedro, por mais que ele tinha um título de discípulo, ali ele não vigiou. Ele deixou o diabo falar na cabeça dele, a ponto dele dizer: que isso nunca lhe aconteça, Senhor. Jamais o Senhor tem que morrer na cruz, jamais. Então, meus queridos, a fé, ela é isso. A fé não é isso. Ela não vai fazer carinho no seu rosto, não. A fé, ela sacode você. A fé, ela faz assim, ó: desperta-te, acorda, reage. A Bíblia diz que quando Moisés ele estava em frente ao Mar Vermelho e atrás de Moisés vinha Faraó com todos os seus soldados para matar Moisés e todo o povo de Israel, diz a Bíblia que Moisés ele ficou olhando: e agora o que eu faço? O que eu faço? E Deus falou para ele assim, ó: desperta, Moisés, pega a vara, o cajado, levanta o cajado. E quando Moisés levantou o cajado, o que aconteceu?
o mar se abriu. Então, eu estou mostrando a você o que é uma fé sólida. Eu estou mostrando a você com fatos históricos, científicos, que vem a pandemia, e com os exemplos bíblicos, que a sua fé tem que ser uma fé sólida, madura. Você não pode cometer este erro que Pedro cometeu, de se deixar ser usado por um mal. Bom, você entendeu a resposta de Jesus, né? No verso 23. Jesus voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Vamos ser honestos. Pense comigo aqui. Você já percebeu várias vezes que tem pessoas que se aproximam de você, e quando você analisa com os olhos da fé, você vê que essa pessoa, ela é um tropeço para você. É triste para mim, mas como pastor, eu já vi muitos homens e mulheres de Deus caindo na fé, abandonando a fé, saindo da igreja. Sabe por quê? Porque começaram a conversar com pessoas que estavam sendo usadas por um espírito maligno, como Pedro aqui. Imagine você se Jesus tivesse dito para Pedro: é verdade, né, Pedro? Não, você tem razão. Sabe que você tem razão, Pedro? Poxa, eu já faço tanto, né? Eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Eu só ajudo as pessoas. Eu curo as pessoas. Poxa, é verdade. Eu acho que eu não vou então sofrer essas coisas terríveis na cruz. Não vou morrer não, é verdade. Se Jesus tivesse cometido esse erro, você, eu, não estaríamos aqui hoje. Mas Jesus, Ele trouxe para si, anota isso, para você aprender a fazer isso. Jesus, Ele trouxe para si o compromisso, a responsabilidade, coisa que muitas pessoas hoje em dia evadem ou fogem. As pessoas querem um Deus garçom. Sabe o que é o Deus garçom? Jesus, preciso pagar as dívidas. Jesus, eu quero um homem bonito, eu quero uma mulher bonita. Tem pessoas que têm a Jesus como um salva-vidas. Jesus não é salva-vidas. Ele é seu Senhor. Ele é Senhor. Ele é digno do teu respeito. Ele é digno da tua fidelidade. Ele é digno das tuas primícias. Ele é digno do teu jejum. Não da tua dieta que você faz para ficar bonitinho. Do seu jejum, que é você renunciar à sua vontade da carne, os teus desejos e as suas necessidades, e oferecer a Deus como um momento de você mesma, você se humilha, porque o jejum é isso, é você se humilhar para Deus. Contudo, muitos não têm honrado a Deus, não têm dado a honra que Ele merece. É que tem muita coisa para falar, não daria tempo. Mas lá em Malaquias capítulo 1, Deus fala assim: se eu sou o teu Senhor, aonde está a minha honra? Se eu sou o teu Pai, cadê o meu respeito? Olha Deus falando. Então cuidado, porque Deus, Ele vai proteger, Ele vai abençoar, não a todos. Está escrito aqui, eu vou provar para você. Você só vai ser abençoado, a sua casa, o seu casamento, as suas finanças, se você fizer por merecer com Deus. Se você falhar com Deus, esquece o que Ele tem para você, porque a fila é grande, meu querido. Você acha mesmo que Deus ele vai abençoar uma pessoa que não tem compromisso com Ele? Igual que Ele abençoa aqueles que honram a Deus? Você pode acreditar
lá no livro de Samuel, Deus ele diz assim: eu honrarei os que me honram, e os que me desprezam serão tidos em pouco, vão ficar de lado. Leia a Bíblia. Então não caia neste erro. Não existe pandemia que você vai justificar a sua infidelidade a Deus. Não existe crise financeira que você vai vir justificar a sua infidelidade a Deus. Não existe. Ou você ama a Deus e você é fiel a Ele porque você ama Ele, porque Ele é o número 1 da tua vida. Ele não é o teu garçom, Ele é o teu Senhor. Ele é o seu salvador da sua alma, não o seu salva-vidas, o seu salvador da sua alma. Bom, continuando, então ele diz: você é uma pedra de tropeço para mim. Então cuidado, tá, gente? Não permita que nada nem ninguém faça você tropeçar na fé. Se você conversa com pessoas negativas, pessoas pessimistas, se você tem amizades ou colegas, seja de trabalho ou até mesmo na igreja, que ficam falando para você o contrário do que Deus usa o pastor para falar com você, cuidado, porque essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Está aqui escrito: essa pessoa ela é uma pedra de tropeço, ela vai destruir você e depois pode ser tarde. Seja você uma mulher espiritual, seja um homem espiritual. Poxa, eu estou provando aqui para você. Olha que interessante o que Jesus continua falando no verso 23, segundo parágrafo. Ele diz assim: considera as coisas, ele falando para Pedro, considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Pedro ele estava vendo ali a parte humana, ele não estava vendo o que era a vontade de Deus. Então você tem que olhar para Deus. Se você tentar fazer as coisas do seu jeito, acredite, não vai dar certo. O diabo, está aqui escrito, ele vai se aproveitar da sua fraqueza espiritual ou dos seus desejos emocionais da carne, e ele vai pegar você direitinho. Ele vai machucar você. Ele vai machucar você. Então quem tem ouvidos, que ouça. Mas não é ouvir com o ouvido não, como você está me ouvindo, não. Esse ouvir é praticar. Então pratique, a partir de agora. A partir de agora. Se torne fiel a Deus a partir de agora, um fiel dizimista. Hoje o dia todo as pessoas vieram aqui na igreja trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Não está tendo culto presencial, mas quem é fiel veio aqui, dobrou o joelho e fez a sua oração. Se você não pode vir, você pode fazer transferência bancária. Então não tem nada que justifique. Quem é fiel é fiel. Mas quem não é, quem não vigia, está aqui escrito: o mal, ele vai fazer você tropeçar. Não deixe isso acontecer. Por favor, eu te peço, não permita que o diabo faça você tropeçar. Não permita isso. Eu como pastor, eu venho curando, eu venho ajudando muita gente que tropeçou na vida espiritual. Graças a Deus, muitos nós conseguimos recuperar, mas alguns já não dá mais. Então, continuando o texto, no verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, você vê, Pedro foi lá e falou para Jesus, não, Jesus, de maneira alguma isso vai acontecer com o Senhor. De maneira alguma isso vai acontecer com o Senhor. E Jesus foi e não só repreendeu a Pedro,
mas ainda falou para todo mundo, falou assim: olha, se algum de vocês, qualquer um de vocês, quer ser meu seguidor, você também vai ter que tomar sua cruz. Ou seja, você também vai ter que sacrificar, você também vai ter que renunciar, você também vai ter que olhar para o alto, você não pode olhar para si mesmo, você não vai poder ficar olhando para a sua vontade própria. Se você olhar para a sua vontade própria, você simplesmente não vai conseguir caminhar comigo. É exatamente isso que nós temos visto hoje em dia. As pessoas estão tropeçando, sofrendo, seja sofrendo na vida sentimental, outros na vida financeira, outros a família, mas essas mesmas pessoas, quando nós falamos para elas assim: olha, faz um compromisso com Deus, faz um voto com Deus, pega na mão de Deus, fala: a partir de hoje, tudo que eu fizer eu vou fazer com a direção de Deus. As pessoas não querem fazer isso, as pessoas não querem. Parece mentira, mas é realidade. Se todas as pessoas que eu já conversei, que eu já orientei, já ensinei, já preguei, já expulsamos os espíritos malignos da vida delas, se todas essas pessoas fizessem a terceira parte de tudo que nós ensinamos aqui, meu amigo, ia estar com a vida tão abençoada. Porque com Deus não tem falhas, Deus não erra, Deus não erra, você erra, nós erramos, Deus não falha, Ele tem o controle de tudo. Então Ele disse: se algum de vocês, leia aí por favor, 24, quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 25, se tentar, olha só que interessante, olha o alerta, mais um alerta: se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Olha que maravilha. Por isso que eu, se você perguntar, é por isso que eu sou um servo, não do homem, nem de sistema algum, mas de Deus. Sabe por quê? Por isso eu entendi esse versículo que Jesus disse: se alguém se apega à sua vida, não, isso é meu, essa casa é minha, esse dinheiro é meu, esse carro é meu, esse homem é meu, essa mulher é minha, o filho é meu. Se você se apega à sua vida, se você não entende que você precisa renunciar, como diz aqui, abrir mão por causa de Jesus, você acaba perdendo. Se você abre mão, então você ganha. Ele disse aqui: você vai encontrar a vida, você encontrará paz, você vai ser uma mulher feliz, um homem realizado em todos os aspectos. Mas enquanto você estiver preso, apegado ao maldito dinheiro, por isso que você não consegue ser dizimista, por isso que você vai ver o dinheiro, pode até entrar, mas vai sair, do jeito que entra, perde. Enquanto você estiver apegada a algum homem, você vê que tem mulher que se humilha por causa de um homem, tem homens que se humilham por causa de uma mulher. Nenhum homem e nenhuma mulher é digno de você se humilhar. E essas mesmas pessoas que se humilham por pessoas não conseguem dobrar o joelho diante de Jesus. Então pense nisso, meus queridos. Estou falando aqui com toda a minha sinceridade, com toda a minha alma, para abençoar você. Eu poderia pregar qualquer promessa aqui de conquista, que você vai ter uma casa nova, um carro zero, palavras de amor, mas eu tenho observado que o que as pessoas precisam é aprenderem a ter compromisso com Deus. Se você não tiver compromisso com Deus, o que você tem, você vai perder. Você vai perder. Pense nisso. E quem for um pouco mais humilde e já perdeu por não ter compromisso com Deus, pode até escrever aí: é verdade, pastor, eu não tinha compromisso com Deus e perdi muitas coisas. Escreve aí, seja humilde, dá o seu testemunho.
Escreve aí, pastor, é verdade. Hoje com Deus, pastor, poxa, hoje eu abro mão do meu eu, do meu ego, do meu orgulho, dos meus desejos, para fazer a vontade de Jesus. Olha, pastor Luiz, hoje eu tenho uma paz tão grande no meu coração. Hoje tem tanta harmonia aqui no meu casamento, temos uma paz que antes nós não tínhamos. Porque com Deus você nunca perde. Tá bom, meus queridos? Último versículo. Diz assim, 27. Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai. E, olha aí, e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações, atitudes. Ponto final. Então, olha que bacana. Então, primeiro, Jesus vai voltar. Há alguns que dizem, não, Jesus não vai voltar. Tem gente que não acredita que Jesus vai voltar. Eu acredito que Jesus vai voltar sim. Não sei quando. Não sabemos quando. Segundo a palavra de Deus, né, Jesus próprio disse que quando estivesse próximo a vinda dele, então alguns sinais aconteceriam, tipo terremotos, furacões, pandemias, pestes, né, epidemias, a fome, o amor de muitos se esfriariam e etc. Então Jesus ele deu alguns sinais, e se você não precisa ser muito inteligente, você veja que todos esses sinais que Jesus disse que iria acontecer, hoje no século 21, todos já aconteceram. E ele diz, e o último é que a palavra de Deus seja pregada no mundo todo, e então o Filho do Homem virá. E você veja, eu estou aqui falando hoje, agora, neste momento, ó, a Susana Canteiro, desde a Argentina, me escute. Temos aí, ó, La Gente de México, em Colômbia, Estados Unidos, em várias partes do mundo, hasta em Japão, as pessoas nos escutam. Então você veja que a palavra de Deus, ela está sendo pregada no mundo todo. Hoje em dia até os índios, lá no meio do Pantanal, eles têm internet, eles têm Facebook. Se você não sabia, os índios, meu amigo, eles estão totalmente conectados. Ou seja, espera aí, pastor, então se os sinais já aconteceram, a palavra de Deus já está sendo pregada no mundo, se até os índios têm hoje em dia acesso, então não falta mais nada para Jesus voltar, pastor? Exatamente. Humanamente falando, dentro do que Jesus disse que aconteceria, já aconteceu tudo. Então Jesus pode voltar aqui agora. Num abrir e fechar de olhos, quando você abrir, piscar e você olhar, está aí, Jesus voltou e de repente você nem percebeu. É assim que vai acontecer. Imagine a cena, as pessoas que você ama sumir assim dos teus olhos, do jeito que eu sumi aqui da tela, as pessoas sumirem diante de você. É isso que vai acontecer. Ah, pastor Luiz, eu não acredito. Tá bom, então pague para ver. É tão simples. E eu não quero pagar para ver. Eu quero que Ele perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Eu só quero que Ele tenha compaixão e misericórdia da minha alma, da minha família, dos meus seres queridos, como o apóstolo Paulo fala, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A única coisa que eu peço para Deus é salvação. Já faz anos que eu falo isso. Eu não peço carro, casa, dinheiro, nada disso. Eu só peço, Deus, salva a minha alma e salva o meu filho, salva a minha esposa, os meus pais, salva os meus cunhados, salva a minha família. Então você que é agnóstico, vai na tua fé. Você que é ateu, vai na tua fé. Você que é espírita, que invoca os espíritos, vai na tua fé. Você que é católico, que acende as suas velas, que invoca os seus santos, vai na tua fé. Eu vou nessa fé aqui.
Essa é a minha religião. Essa é a minha igreja. É a palavra de Jesus. Jesus disse: é necessário não somente que eu sofra, mas também, se algum de vocês querem ser meu seguidor, vocês também terão que tomar a sua cruz e me seguir. E ele finaliza dizendo: pois o Filho do Homem virá com seus anjos e julgará cada um de acordo com a sua atitude. Então, queridos, para a gente fazer a oração aqui agora, qual tem sido a sua atitude com Deus? Você é um bom trabalhador, você é um bom universitário, você é uma boa mãe, você é um bom pai, um bom filho, um bom empresário. Mas será que quando Jesus ele olha para você como eu estou te olhando aqui agora, será que ele vai ver as suas ações diante dele? Serão elas aprovadas? Ou Jesus vai olhar para você, porque aqui diz, cada um será julgado, não vai ser abraçado, não vai receber carinho, não, cada um será julgado de acordo com as suas ações. Então, o que são ações? Ações são atitudes, correto? Jejum é uma atitude? Sim, é uma atitude que você toma de jejuar. Então ele vai ver quais são as suas ações, atitudes com jejum. Ser dizimista é uma atitude? Sim, claro que é uma atitude de gratidão, é uma atitude de amor, é uma atitude de fidelidade. Jesus disse: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Então Jesus ele vai olhar para você com seus anjos e o julgará de acordo com a sua atitude. Mas tem aqueles que vão dizer: ah, desculpa, é que eu não entendia quando o pastor falava. Não, meu querido. Outros dirão: ah, eu não sabia que era assim, tal como o pastor falava, eu desconfiava, eu tinha dúvidas, eu tinha preguiça de jejuar, ai, que doía a minha cabeça quando eu jejuava. Cada um vai vir com uma desculpa. Não podemos dar desculpas, senhores. Você viu aí, foi Satanás que entrou na mente de Pedro e fez ele falar o que ele falou para Jesus, a ponto dele dizer: isso nunca lhe acontecerá, Senhor, jamais. E Jesus falou assim: ó, afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Então não tem desculpa, gente. Você acha mesmo que Jesus queria sofrer na cruz? Ele não queria sofrer na cruz. Mas Jesus, ele dobrou os seus joelhos lá no jardim de Getsemane. Ali ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, por favor, meu Deus, afasta de mim. Jesus afastou, Deus livrou Jesus dos açoites, da morte de cruz? Não, Deus não livrou Jesus de ser crucificado. Deus não impediu Daniel de ser lançado dentro da cova com os leões famintos. Deus não impediu Sadraque, Mesaque e Abednego de ser lançado dentro da fornalha acesa. Entretanto, contudo, Jesus, Deus sempre esteve ali com Jesus. Deus tampou ali a boca dos leões. Deus fez com que aquela fornalha acesa sequer chamuscou os pelos do corpo dos três. Mas por que Deus os livrou? Porque eles eram bonzinhos? Não, porque as ações, as atitudes deles condiziam com isso aqui, ó, com a palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Então pense nisso, medite nessas palavras, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo, se você compartilhar, você vai salvar almas, você vai abençoar muita gente que está assim, ó, enceguecidas,
Você vai abrir os olhos dessas pessoas. E quem dá, recebe. Você vai ser abençoado por isso. Tá bom? Eu quero agora fazer uma oração. Aonde você estiver neste momento, eu gostaria de convidá-la para orar comigo. Principalmente você que diz assim: olha, pastor Luiz, eu reconheço, eu estou tão preocupado, tão ansioso com essa pandemia toda que estamos vivendo, a crise financeira, que eu deixei de orar, deixei de jejuar, deixei de dizimar, mas eu vou retomar isso agora, neste momento. Eu estava falando com algumas pessoas hoje, olha que interessante, né? Mundialmente foi decretado para que ninguém saia de casa, né? Já estamos aí, vai fazer quase 30 dias daqui a pouco. Então se supõe que se você está dentro da sua casa, já que você não pode sair para trabalhar, não pode estudar, não pode fazer nada. Então se supõe que você está com mais tempo para orar, não é isso? Você tem mais tempo para jejuar, para ler a Bíblia. E teve pessoas que me falaram hoje: eu não estou nem jejuando, nem lendo a Bíblia e nem orando. O que eu disse a essa pessoa, eu digo a você: abra os seus olhos enquanto há tempo. Eu falei para essa pessoa: o pior vírus é o vírus da cegueira espiritual. Se o diabo conseguir cegar você e não deixá-lo olhar mais para Jesus, ele vai acabar com a sua vida. Em nome de Jesus, eu suplico, abra o seu coração para Jesus. Joga o teu orgulho dentro da privada e da descarga. Joga o teu achismo dentro do lixo. O teu eu, o seu ranço religioso que te faz ficar endurecido. Se liberte disso, por favor. Aprenda a tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Aprenda a abrir mão da sua vida. E Jesus disse: você vai encontrar vida. Tá bom, meus queridos? Se você quer a minha ajuda, depois você entra em contato comigo em particular. Você tem aí o meu contato. Você só não fala comigo se você não quer. Se você não quer, você não vai falar. Mas se você quer a minha ajuda, em particular, em privado, você me manda uma mensagem, eu vou te responder. Eu tenho atendido muitas pessoas assim, com o maior prazer. Não é incômodo para mim atender você. Ontem eu estava falando com uma mulher lá na Colômbia. Hoje eu falei com uma mulher lá de La Plata, de Argentina. E a gente vai atendendo quem for preciso. Tá bom, meus queridos? E se prepare, acabando essa tormenta toda, essa pandemia, você vai estar aqui diante da cruz. Faz um voto com Deus, fala: Deus, a primeira coisa que eu quero fazer é chegar diante dessa cruz e fazer a minha oração de agradecimento. Vamos falar com Deus? Eu vou pedir agora para você ficar de pé, tá? Aonde você estiver aí, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, eleva os seus pensamentos a Jesus agora e, mediante tudo que o Espírito Santo falou, fale com Ele aí onde você estiver neste momento. Meu Deus amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Deus. Eu digo, eu tenho até vergonha de falar com o Senhor, porque, meu Deus, nós somos muito falhos, nós somos pecadores, meu Pai, nós somos nós duvidamos da Tua palavra facilmente. Eu te peço, meu Deus, neste momento em especial, em favor de todos que oram comigo neste momento,
porque, meu Pai, o Senhor nos observa, está escrito que Deus nos observa. Essas pessoas que oram comigo talvez não me conheçam, alguns acham que me conhecem, mas só o Senhor tem o poder da onisciência. Só o Senhor pode saber o que eu tenho no meu coração. E eu quero, meu Deus, compartilhar isso. A força, a convicção, a certeza que eu sempre tive. Não estou falando de agora, não. Estou falando de 26 anos atrás. A convicção que o Senhor sempre me deu. A fé, a força, a alegria, a tranquilidade, o perdão, que o Senhor sempre me deu forças para liberar o perdão. Tudo que o Senhor vem fazendo na minha vida, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo, oh meu Deus, transpassa isso para essas pessoas. Tem pessoas agora precisando, meu Pai, de fortalecimento. Tem pessoas precisando, meu Deus, crer em Ti. Tem pessoas, meu Deus, que me falaram hoje, já me disseram, eu tenho um familiar que está ficando louco dentro de casa, já não está falando coisa com coisa, era uma pessoa normal. Hoje também me disseram, meu Pai, o Senhor sabe disso, que ontem um familiar dela se suicidou, se enforcou, uma mulher se enforcou. Então eu te peço, meu Pai, vá ao encontro dessa pessoa que ora comigo agora. Fortaleça, meu Deus, apazigua este coração contrito, preocupado, desesperado, vazio. Oh meu Deus, quantas almas o Senhor tem enviado para a gente atender. Pessoas que têm dito, olha, minha vida está uma destruição total, todas as áreas da minha vida estão um desastre. Outro pai de família me dizendo hoje aqui, dizendo, olha, já não sei o que eu faço, já não tem dinheiro, não tem trabalho. Poxa, meu Pai, visita o teu povo, Senhor. O Senhor diz aqui na tua palavra que aquele que abre mão da sua própria vida por causa de ti, esses encontrarão a vida. Então, meu Pai, faz essa mulher agora, essa mãe, esse pai, esse trabalhador, encontrar a paz no coração. Faz, meu Deus, essas pessoas encontrarem a Tua graça, o Teu Espírito Santo. Abraça. Ah, igreja, sejam vocês abraçados aí agora pelo Espírito Santo. Seja visitada os anciãos que neste momento estão isolados e têm filhos que são tão ingratos que sequer fazem uma ligação para os seus pais. Eu te peço, Jesus, consola essas pessoas. Visita, meu Deus, os que estão nos hospitais, familiares que estão aflitos, meu Deus, porque há suspeita desse Covid-19 de estar nos seus seres queridos. Oh meu Deus, se tem alguém agora, meu Pai, com efizema pulmonar, com insuficiência respiratória, se tem agora, meu Deus, alguém contaminado com essa pandemia, esse coronavírus, meu Deus, que essa oração, ela seja o melhor medicamento, meu Pai, que essa oração seja a cura, que haja cura, sejam curados aí agora, onde vocês estiverem, seja qual for a dor que esteja no teu corpo. Tem pastores que não acreditam na cura, mas eu acredito, sou um ignorante mesmo, sou um fariseu para não acreditar na cura de Jesus. Se o próprio centurião disse, só manda uma palavra, lá na minha casa o meu criado será curado.
Oh, meu Pai, então em nome de Jesus, eu envio a Tua palavra agora, aonde chega essa voz, que chegue a cura, que chegue o milagre, que chegue a bênção do Senhor. Aleluia. Eu Te louvo, meu Pai. Ah, igreja, sejam abraçados pelo Espírito Santo aí agora. Recebam a paz, recebam o amor de Jesus aí. Acredite, Ele vai providenciar a você, seja o trabalho, seja a prosperidade, seja as provisões na sua casa, a clientela na sua empresa. Oh, meu amado Jesus, este povo vai dar testemunho, meu Pai, eu tenho certeza disso, pois eu entrego a todos nas Tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos vocês que creem, digam amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Olha, meus queridos, que o Espírito Santo, de fato, Ele possa estar aí com você também. E eu sei que Ele está. Você que foi tocado pelo Espírito Santo, escreve aí um agradecimento, não ao pastor, mas à voz de Deus. Foi a voz de Deus que tocou em você. Esse abraço, esse acolhimento, essa confiança que nasce em você agora, essa tranquilidade, te abraça neste momento. Então, vamos honrar a Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Bom, antes de fazer aqui a oração final para você poder, eu ia dizer para você poder ir para sua casa, você já está na sua casa, na verdade, para você poder fazer seus compromissos, eu convido você agora para fazer a sua oferta através de transferência bancária. Eu convido você agora que ainda não devolveu os seus dízimos, para você pegar aí o seu smartphone, faz aí o aplicativo do seu banco e faça a transferência agora. Você que já devolveu o seu dízimo, faz uma oferta. Deus, Ele vai te abençoar. Vocês não são obrigados a fazer isso não. Mas se você fizer, certamente você vai colher de acordo com o que você faz com Deus, como nós lemos aqui. Deus julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Então, a sua oferta, o seu dízimo são ações. Então, faça a sua devolução. Anote aí agora, se você deseja fazer uma transferência através de aplicativo, anota aí o número do banco. O banco é o Banco do Bradesco. Agência 0415, conta corrente 7899, dígito 9. Você tem que colocar a razão social, que é o nome da igreja, Igreja Cristã Vinde a Mim, vai pedir ali para você. E o CNPJ da igreja, anote aí, 27 275 453 1000 contra 87, tá bom? E se o seu aplicativo pedir qual o número do banco, é o banco 237. Algumas pessoas me escreveram e disseram: pastor, aqui no meu aplicativo pede qual o número do banco, banco 237. Alguns já sabem Banco Bradesco, outros pedem, tá bom? Se você tem alguma dúvida de fazer transferências, me escreva no particular e eu vou te orientando. Pastor Luiz, eu prefiro ir aí amanhã, quarta-feira, eu quero levar o meu dízimo pessoalmente e fazer a minha oração no pé da cruz. Você pode. Hoje algumas pessoas fizeram isso. Muitas pessoas, na verdade, estão fazendo isso. Você fique à vontade, tá bom? Você que é de outro estado, de outro país, você que deseja ajudar essa obra aqui a continuar alcançando almas, então eu convido você. Nós precisamos dos seus dízimos e das suas ofertas, porque Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa, tá bom? Nós temos muitos compromissos aqui.
e eu sei que o Espírito Santo ele vai te abençoar, tá bom? Vamos fazer uma oração? Eu vou pegar aqui a bolsa que pela fé representa a sua oferta, o seu dízimo, tá? E aí você pode fazer a sua devolução, né? Você pode fazer a sua oferta em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu abençoo neste momento, através da tua santa palavra, cada ofertante, cada dizimista da tua casa, meu Deus, pessoas que estão fazendo as suas doações agora, pessoas que estão, meu Deus, honrando o Senhor. Elas não vão permitir que a pandemia ou que a crise torne ela infiel a ti, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu te peço, meu Deus, multiplica na vida dos fiéis, como o Senhor mesmo acabou de dizer, que cada um será julgado de acordo com as ações. Então, meu Deus, multiplica, providencia o melhor para o teu povo que crê na tua obra. Sejam todos vocês abençoados. Tenham uma noite maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Queridos, Sexta-feira Santa, estaremos aqui ao vivo às 20 horas com todos vocês. Estejam atentos, tá bom? E lembrando a todos que ainda não nos conhecem, nós estamos fazendo a nossa quarentena de fortalecimento espiritual. Hoje é o 17º dia. Eu convido você que ainda não participou, que participe. Horário Brasil, 23 horas, tá? Todos os dias às 23 horas, nós estamos ao vivo com a minha esposa, compartilhando com vocês mensagens que, graças a Deus, está ajudando muitas pessoas. Então estejam atentos. Tem também a nossa página no YouTube, você deve se inscrever, coloca lá Igreja Cristã Vinde a Mim, clica lá no sininho e se inscreva para você receber as nossas mensagens, tá bom? Deus abençoe a todos, um abraço, ótima noite.